como efetivamente o IAB pode ajudar o pessoal lá, até onde ele... Bom, faz um papel muito parecido com esse que foi desencadeado pelos alunos, de certa forma. Porque a nossa preocupação é essa, a comunidade a conscientização dos seus valores, né? Estabelecendo algumas informações de ordem legal até. O que vem a ser o tombamento? Se as pessoas perdem esse direito à propriedade, se eles perdem o direito a transacionar a sua propriedade, qualquer coisa assim. Pois é que é complexo, né? Em primeiro lugar, ele não perde o direito de propriedade. É evidente que ele é o proprietário, né, no caso. Ele pode transacionar. Isso é bom que fique até claro isso, né, que ele pode vender. O que acontece é que ele vai ter uma série de restrições. A primeira delas é que ele não pode fazer desaparecer aquele bem, né, que está tombado, já está definitivamente. O patrimônio é aquele que se propõe a que as coisas boas sempre durem, né? Exatamente do dito popular, né? O que é bom dura pouco. O patrimônio não, sempre durem, né? E que todos e gerações futuras possam desfrutar, né? Então, para que dure, para que se preserve na sua íntegra, é evidente que qualquer trabalho que venha a se fazer para que se mantenha essa peça arquitetônica, esse conjunto, enfim, tem que ser feito dentro de uma boa orientação, né? Quer dizer, tem que respeitar, inclusive, a peça original, né? É aquela ideia de preservação. Até onde o Estado ampara um prédio tombado? Se é que existe esse amparo? Eu posso dizer que caberia justamente à Secretaria de Cultura, e as verbas dessa secretaria são limitadíssimas, né? Pelo menos até o presente, pelo que eu sei sobre o assunto, ela não tem assim a possibilidade de estabelecer programas que envolvam, né, uma restauração que pudesse abrigar, né? Porque não se trata só de abrigar Jaguarão, abrigar os nossos municípios, quase, assim, para ser equânime nas suas medidas, devia poder abrigar todos os municípios do Rio Grande do Sul que tivessem seu patrimônio assim dignos de tombamento, né? Então é uma tarefa realmente difícil. Claro que existem alguns meios, né? E quem começa um movimento, primeiro, sempre quem pede, né? Quem se articula. Nós já temos alguns exemplos aqui no Rio Grande do Sul de municípios que começaram, fizeram, porque sempre tem uma exigência, né? Quer dizer, além do tombamento, existe ainda a necessidade de um projeto, né? Para fazer a restauração. Então, essa legalização, né, de documentos, para que seja bem aplicado justamente essa verba. O Estado do Rio Grande do Sul deverá urgentemente aprovar uma lei que já está praticamente pronta, entrou no ano passado na Assembleia Legislativa e foi retirada, e deve voltar de novo, uma lei que diga respeito ao parcelamento do solo urbano no Estado do Rio Grande do Sul. 9 estados brasileiros que têm regiões metropolitanas, o Rio Grande do Sul é o único que ainda não aprovou na sua Assembleia Legislativa. E uma lei que fala da preservação também do patrimônio cultural e histórico. Nós temos aqui um ex-prefeito de Jaguarão, que é o Dr. Rubens Gonçalves Marques. Ele é o fundador do Instituto Histórico Geográfico e o presidente do Museu Carlos Barbosa, ou foi presidente do Museu Carlos Barbosa. Sei que é pessoa intimamente ligada a tudo isso e um dos batalhadores pela conservação do patrimônio histórico de Jaguarão. O tombamento de alguns prédios que eu, quando prefeito, tentei, não consegui. Como do Espírito Santo, não consegui. Porque ela já foi, uma parte dela já foi modificada. Então, para ser tombada, ela teria que voltar a ser como era. E não é fácil a gente conseguir o tombamento. A Janice Castelar é profissional da área de turismo e realizou para o grupo de Jaguarão, coordenado pelo Valdo Nunes e o Jorge Garcia, o projeto Jaguar. Ela pode adiantar alguma coisa desse trabalho? É uma ordenação das propostas que eles têm em respeito à cidade.
E esse estudo preliminar, que já é um estudo assim que está atingindo as áreas sociais, econômica e dentro da área de turismo, tem uma coisa muito importante que eu, pela experiência que eu tenho formação no curso superior de turismo e tirei uma formação de extensão universitária junto à Faculdade de Sociologia, dentro do que se procura como expressão de comunidade, que as pessoas brincam muito que é lazer e recreação hoje em dia, é que eles têm uma preocupação muito com a vida real da cidade. Eles não estão se preocupando única e exclusivamente se o prédio X, A ou B, se o conjunto arquitetônico A ou B deve ser preservado e por que deve ser preservado. Não é só essa preocupação. Existe uma preocupação de não introduzir elementos alheios à comunidade. Simplesmente reanimar, pelo que eu entendi, reanimar essa coisa que ficou, né, por exemplo, de todo esse passado histórico, e não se fala muito em passado, fala assim, atualmente existe uma expressão. Nós temos o teatro, nós temos um rio que é maravilhoso, que tem ciclos ecológicos, nós temos artesãos, temos artistas, temos pessoas que estão vinculadas à terra e que tem uma cabeça na vida atual, tem uma cabeça futura, tem essa preocupação de indivíduo dentro da sociedade, dentro da sua família. Isso a gente ordenou. Ele tem uma proposta de reestimular esse espírito de Jaguarão através dos seus vários segmentos da comunidade, seja político, social, econômico, cultural. E essa proposta dele de reestimular, trazer isso à vida, tem esse elemento importante que eu já falei, de não trazer elementos alheios, mas deixar-se descobrir de um certo constrangimento que a comunidade tem e fazer com que se descobrindo este véu do constrangimento, isso possa ser, por exemplo, uma filosofia administrativa, econômica, política, social da cidade. Então, a proposta deles é incrível. Além dessa proposta que se inseriu a Faculdade Rita dos Reis, de estabelecer um trabalho de conservar e manter características físicas em conjunto arquitetônico ou isolado, eles estão, entre os nossos objetivos, que estão assim bem trabalhados, está, por exemplo, posso citar como exemplo, a criação estabelecer um centro de criação em que tem um trabalho de sensibilização da comunidade, aumentar a produção do artesanato, tem divulgar o trabalho dos artistas locais, seja artes cênicas ou outros tipos de artes, reativando assim sucessivamente o Teatro Esperança, que é um teatro que tem uma estrutura montada, quer dizer, pode-se levar trabalhos lá, inclusive o pessoal teve uma proposta de levar uma peça que já tem um certo já tem um certo destaque, que é o Analista de Bagé, mas que não foi porque a gente tem que pensar como é que a gente vai levar uma equipe de teatro lá, que o teatro é bonito, tem todo um equipamento, mas que está fechado há tanto tempo e que está faltando o pano de fundo. Então, existe o equipamento, né? Esse teatro não pode ter só Jaguarão. Tem a cidade vizinha, né? Tem a parte do Uruguai, tem a Rio Grande, quer dizer, já é uma população que está lá, fica isolado de lá da Lagoa Mirim, né? Quer dizer, é toda uma região, eu acho que isso aí a gente pode tentar centralizar a coisa, já que não se pode fazer turismo, já que o problema econômico a gente não pode viajar, ninguém pode sair de... Então vamos fazer uma coisa regional mesmo. A senhora foi diretora de um dos principais, ou o principal colégio de Jaguarão. Eu gostaria de saber, em termos de educação, como é que a senhora veria a viabilização desse projeto para tornar, ou fazer com que as pessoas de lá tivessem mais consciência? Bom, a coisa importante sempre para os jovens aqui que estão é que os professores acreditam no que estão fazendo. Os professores precisariam se interessar também por isso. E o que acontece muito frequentemente no nosso magistério, por exemplo, que eles estão muito preocupados com a realidade do programa e muitas vezes interessados na realidade em que eles vivem. Isso é uma coisa muito séria. Agora, isso depende também, se a comunidade estiver junto à escola, lembrando, será mais fácil. Porque o professor facilmente é dissociado da sua realidade, mas porque ele vem de fora também, frequentemente. Então ele é preocupado com dar sua aula e não é fácil, não é comum integrar na realidade. Porque isso que disseram também estendalmente aqui, que o pessoal do Jaguarão tem uma característica, o pessoal do Jaguarão, ele é muito reservado em si mesmo, ele é. E esse movimento que os rapazes fazem agora, é a primeira vez que eu tenho noção disso. Eu sou jaguarense, estou agora em Porto Alegre, mas eu residi sempre lá, lecionei sempre lá. Então é um movimento novo, que justamente o pessoal de lá esclarecido, estudou e que voltou para suas raízes e reconheceu o valor, porque teve um confrontamento com outros padrões. Esse movimento desses jovens
dois jovens jaguarenses estão sacudindo, por assim dizer, esse espírito, essa inteligência jaguarense, para que ele volte, se não economicamente, mas no cenário do Rio Grande, resplandecendo com as suas coisas. Dentro dos nossos projetos especiais, nós temos as exposições que poderíamos divulgar por todo o Rio Grande, o que de interessante tem em Jaguarão, através dos artistas de Jaguarão, de um projeto muito interessante nosso de exposições itinerantes, de outro projeto que é, por exemplo, o livro na sala de aula, divulgando os autores, e também o livro Os Autores Presentes, que lembrei muito aqui ouvindo o nosso autor de Sérgio da Costa Franco, de Jaguarão. Então eu acho realmente muito importante a minha presença aqui, ouvindo o que de interessante tem para mostrar para o Rio Grande. Poderíamos certamente incluir entre os nossos projetos especiais este projeto agora apresentado. É uma coisa que de repente eu acho que nós temos que tentar colocar, que as pessoas fiquem a partir de hoje com promessas de se aliarem ao projeto, de tentarem uma nova, digamos, até uma nova infraestrutura Jaguarão, né? O Dr. Rubens estava falando sobre isso, para talvez conseguir mais hotéis, mais campings, para conseguir preservar e mostrar para mais gente o que existe em Jaguarão. Então, ficaria uma promessa tua no sentido de participar desse projeto. Sim. E de outras pessoas também. Agora a gente pode começar a levantar isso aqui, né? Não fica até certo, assim, até o Valdo ficou de marcar o dia lá. Dia 15 de julho, abertura, americano, 20-30 horas, Teatro Esperança. Nós estamos fazendo trabalho lá em Pelotas, que é com música, com o pessoal todo de Jaguarão, que até isso aí cria um pouco de discriminação dentro assim, de Pelotas, porque o pessoal todo, quase todo de Jaguarão, e canta música que é da fronteira, e canta música gaúcha, que é uma coisa que no meio estudantil não é muito aceito. Então que já tiveram dificuldades em festivais da canção e tudo. E com dança que é menos aceito ainda, ainda mais sendo dança, misturando a história gaúcha com dança, que no Rio Grande do Sul não é muito aceito. E a tendência é seguir fazendo trabalho assim, se possível no ano que vem a gente vai arrumar uma história gaúcha, ou seja lá uma lenda, e eles no caso faziam música e o pessoal dançaria, teria uma parte de teatro também. Tanto que a gente está pensando na segunda quinzena de julho, a gente ir lá, que é férias, que está todo mundo em Jaguarão. Então apresentar esse espetáculo que a gente vai apresentar agora, 17 e 18 em Pelotas, levar Jaguarão. Na segunda quinzena de julho, que é o momento que está todo mundo lá. Vocês estão vendo parte do artesanato produzido em Jaguarão. A produção é ainda muito pequena e atualmente conta com o trabalho de apenas 10 artistas. É importante, claro, e em todos os sentidos, o aumento da produção. Eu teria uma sugestão, uma vez que nós já estamos realizando aqui no município próximo de Porto Alegre, de Canoas, cursos de tear, cursos de tapeçaria, seria uma maneira de divulgarmos, né? Um professor lá de Jaguarão, que tem esse trabalho maravilhoso que o senhor mostrou, de dar um curso para pessoas que gostariam de participar lá em Jaguarão. O nosso interesse é que isso aconteça aí em Jaguarão, porque não adianta a gente... Mas e é exatamente isso que eu estou dizendo. Quer dizer, em termos de turismo também, o que a gente baseia a nossa proposta em termos de turismo é que Jaguarão é a cidade que mais entra turista. Quer dizer, o caminho mais curto de Montevidéu, Buenos Aires e Porto Alegre. Então, e realmente hoje, o dado estatístico do ano passado da CR Tour provam que Jaguarão foi o lugar onde mais entrou gente, né? Depois do Chuí, claro que não dá para a gente comparar a beleza natural da estrada do Chuí e a da estrada de Jaguarão, porque o Chuí realmente tem um parque maravilhoso, só que esse parque é dentro do Uruguai, né? E o complexo hoteleiro que tem no Chuí também é uma coisa fantástica. Jaguarão tem 2 hotéis que teriam condições de receber turistas. Quer dizer, não dá pra gente pegar esse turista e querer que esse turista fique em Jaguarão. E além da manifestação nas artes plásticas, no artesanato, eu lembraria algo muito significativo daquele grau de adiantamento que Jaguarão atingiu, enobrecendo o nosso estado, é que na própria igreja fomos encontrar um magnífico compositor de música erudita, que é André Rafa, cuja partitura de uma missa, ao tomar conhecimento, eu me empolguei, vim vender
Jaguarão através da música erudita Porto Alegre. No entanto, não encontrei nenhuma receptividade. Se é do interior, não vale. Esta é uma mentalidade, infelizmente, muito marcada na nossa metrópole. Se é de Guaíba, se é de Canoas, é Alvorada, por simples razão, não está situada no perímetro urbano da capital, tem um valor secundário. O pobre do André Raffo, cuja memória algum dia, daqui a 100 anos, será louvada, eu entreguei a partitura solenemente no Palácio Piratini, um presidente da OSPA, solicitando o único pedido que eu fiz à OSPA, que cheirasse, que visse a partitura daquela missa do André Raffo. Passado 3 anos eu pedi de volta e ainda acredito que não morreu o assunto. Parece que Novo Hamburgo, que é outro grande centro cultural do Rio Grande do Sul, embora com uma outra formação, um coral de Novo Hamburgo pretende apresentar, num tempo viável, a música de André Raffo. Aproveito a oportunidade para dizer ao jaguarense aqui presente que ainda continuo torcendo que André Raffo tenha no panorama musical brasileiro o lugar que realmente ele merece. Dr. Rubens, o senhor, quando falou, fez referência ao desenvolvimento, de que é muito difícil e tal. Claro, tudo custa dinheiro, custa muito caro. Mas pelo menos o mínimo assim, de infraestrutura, não é? Jaguarão, por exemplo, o que nos consta em termos de rede hoteleira, o que Jaguarão assim precisaria para começar a coisa? O que existe em Jaguarão nesse sentido? Atualmente ele tem um hotel bom, né, de 3 estrelas, que é o Hotel Sinuelo, mas é um hotel pequeno, tem apenas 40 quartos. Né? E mais 2 ou 3 hotéis mais pequenos. Né? Agora a ideia dos estudantes aí, eu acho bem interessante, que é de criação de camping. Né? E para essa parte de turismo seria interessante. Como é que o CDL vai participar disso aí? Certamente vai. A essa altura eu acho que já é uma intimação, não é, Celso? Naturalmente, havendo movimentos dessa natureza, o Clube de Diretores Lojistas está sempre pronto a participar, a colaborar, a cooperar, em investir na cultura e no desenvolvimento local, porque é uma obrigação que os lojistas têm, e os lojistas vivem disso, porque isso representa movimento. Baltazar Ferreira é o diretor da Rádio Cultura de Jaguarão. Como é que vai entrar a Rádio Cultura em toda essa proposta, Baltazar? A Rádio Cultura de Jaguarão, que foi fundada por jaguarenses, irá se identificar com esse movimento. Porque eu vejo nesse um movimento renovador de Jaguarão. É um sangue novo que começa a circular nas veias da comunidade. É uma ideia que começa a tomar corpo, começa a se cristalizar. Eu quero destacar que esse passado de Jaguarão não é um passado morto. As casas históricas de Jaguarão não são como aquelas casas em outros lugares, habitadas por fantasmas. Quer dizer, peças definitivamente sepultadas no passado. Não, as casas de Jaguarão, me parece, as casas históricas, os prédios, contêm vida. A vida está latente lá dentro. Justamente porque foi um processo de uma herança. Uma herança que foi recebida, foi preservada com carinho e com amor. Um dos cinegrafistas responsáveis por esse trabalho está aqui conosco, que é o Miguel Antony. Miguel, realmente aquelas imagens traduzem uma realidade ou tinha mais coisas lá? Pois é, eu acho que são um reflexo pálido, né, do que é Jaguarão, né? Quem conhece Jaguarão sabe disso, né? Mas foi o possível, né? O que a gente conseguiu resgatar em um dia pesado. Quanto tempo tu acha que deverias ficar, assim, que o Benito deveria ficar? Fazendo para trabalhar com calma, né? Sei lá, porque as coisas vão surgindo, né? À medida que a gente vai ficando, por aí surgem mais coisas para ficar mais tempo, né? Mas acho que estando uma semana lá, né? Já daria para fazer um trabalho com mais calma, né? Com mais cuidado, né? Porque, assim, realmente, apesar de ter sido em um dia de trabalho, realmente foi mais ou menos simples de fazer, porque, como dizia Barbosa Lessa, né? A beleza de Jaguarão entra pelos olhos, né? Então entra pela câmera também, né?
São coisas que aconteceram. De repente até o próprio profissional, assim, não, em determinadas ocasiões, não encontrava assim, dificuldades pela beleza, né, do conjunto. Como foi o caso ali daquele sarau ali que foi improvisado, com inclusive o ator, né, as pessoas que participaram daquele sarau estavam trajando roupas autênticas, inclusive o próprio fraque do Carlos Barbosa. Então, há toda uma riqueza de detalhes, que são uma riqueza de coisas que se conseguiu numa passada por Jaguarão. Eu gostaria de ouvir o Zé Caetano sobre o Instituto Geográfico, que ele fizesse uma pequena colocação assim, das dificuldades de manter o Instituto Geográfico e de conseguir aquele material todo que está lá. O Instituto Histórico é subvencionado pela Prefeitura, né? E os recursos advêm do município. E fica aqui uma posição, ficaria inclusive interessante que os jaguarenses que têm documentos, que têm um acervo histórico em casa, preservasse esse acervo histórico, trouxesse até nós, porque nós temos lá boas condições de manter esse acervo histórico. Nós temos o arquivo histórico municipal da prefeitura mais bem cuidado do Estado. Não tem um arquivólogo lá para tomar conta. Não tem ninguém que tenha tirado um curso no ICOM para fazer um museu Carlos Barbosa. No entanto, a comunidade faz o seu museu Carlos Barbosa, faz o seu arquivo histórico municipal, mantém o seu instituto histórico e por aí afora em todos os ramos da manifestação cultural, desde o popular até a elite. Os campeiros de Jaguarão, embora por algum vezes particular não participem habitualmente dos rodeios que se disseminam por todos os estados, eles são respeitadíssimos pelos estancieiros e peões de estância de todo o estado, não porque eles sejam exibicionistas no rodeio, mas porque na vida campeira atual eles têm, além de uma tradição de pecuária muito forte, conhecimentos de um domínio do cavalo adequado à nossa condição de hoje, que se manifesta nos famosos remates funcionais de Jaguarão. Parece que se pode tentar fomentar junto ao município de Jaguarão é de que o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, se não existe, pode ser criado para assessorar o município, a prefeitura do município de Jaguarão, a estabelecer uma política de preservação, uma política de desenvolvimento preservacionista e de planejamento de preservação dos aspectos que realmente interessam do ponto de vista histórico, do ponto de vista urbanístico, paisagístico, enfim, culturais. E, evidentemente que, ao dizer isso, está se dizendo, por outro lado, que é esse o papel do Conselho, de assessorar o secretário de Cultura e assessorar o governo do Estado. Cabe destaque ao fato de que o Rio Grande do Sul é um dos estados que, do ponto de vista governamental, despertou muito tardiamente para as questões relativas à política de preservação da cultura. Outros estados brasileiros já desembocaram nesse processo há muito mais tempo e hoje apresentam um grau de desenvolvimento da administração e de política mais, talvez, desenvolvido. Mas, evidentemente que isso não é um impedimento para que nós possamos, a curto prazo, estimular e fomentar em todas as comunidades do estado do Rio Grande do Sul, que elas procurem preservar aquilo que tem de mais peculiar. Porque a cultura gaúcha só será realmente uma cultura com uma característica que nós pretendemos, quanto mais ela permitir identificar as peculiaridades locais, das comunidades locais. Como os senhores viram, Jaguarão tem muito o que mostrar. Agora, nós também, governo, comunidade, entidades privadas, nós também temos muito o que dar para Jaguarão, ou pelo menos devemos dar muito a Jaguarão. Na verdade, essa é uma primeira proposta, no sentido de que aquilo que Jaguarão tem, e assim como Jaguarão, outras cidades do Rio Grande do Sul, de patrimônio, de memória, deve ser mostrado. O aproveitamento disso é outra coisa.
Em princípio, o projeto Jaguar, que sai da comunidade, ou seja, vem de dentro para fora, embora de pessoas que vêm de fora para dentro de Jaguarão, são jaguarenses que saíram e estão voltando, deve ser uma realidade. Aliás, já é uma realidade. Com esse especial, o Núcleo de Eventos Culturais da TVE trouxe mais uma cidade do interior para a capital. E daqui, em forma de um especial, deve ser levado para o interior. Nós queremos agradecer à comunidade de Jaguarão, aos representantes de organismos como o Instituto dos Arquitetos do Brasil, da Fundação Gaúcha de Tradição e Folclore, da Subsecretaria da Cultura, da Faculdade Ritter dos Reis, enfim, todas essas entidades que, de uma maneira ou de outra, estão participando e certamente continuarão a participar do Projeto Jaguar. Até a próxima cidade. En dos adonas distintas, el hombre su derecho ampara. Hay un río que nos une y un puente que nos separa. Jaguarón y Río Branco, si atan el puente Bahúa, esperanza que no muere, destino del más allá. Esperanza que no muere, destino del más allá. Entra. Comunión para dos pueblos armados con hormigón, con un río que debajo palpita cual corazón. También la vida del hombre tiene río y tiene puente, río de aguas que corren y nostalgia de torrente. Puente de los Quileros,